Você sabia que as gestantes têm direitos garantidos por lei no Brasil? Alguns deles são a estabilidade no emprego, a licença maternidade e o afastamento de locais insalubres. Esses direitos visam proteger a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê, além de garantir a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Quer saber mais sobre? Acompanhe agora no Bendita Hora. Assunto legal, não é? Na minha opinião, que eu não sei se interessa para você, para mim as mulheres gravidinhas, elas deveriam ficar no mínimo 2 anos afastadinhas do seu trabalho, recebendo tudo que ela tem direito e ter estabilidade até morrer. Pronto, para mim é isso aí. Porque a mulher é mãe e mãe é algo divino, tá? Já nós vamos falar sobre tudo isso daí. Ó a honra, hein? No meu Bendita Hora aqui de sexta-feira. Ela, doutora Adriana Faria, que ela é advogada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, que prazer imenso estar aqui, Padre Marcos, tudo de bom. Que bom, a doutora é muito simpática, viu, gente? Olha aqui, ó. Doutora, esse assunto é um assunto muito legal, muito interessante. Eu acredito que nos tempos das grandes informações nossas hoje, né? Internet, essa coisa toda, é um assunto que as mamães, as gestantes, elas precisam estar sempre atentas e atualizadas, né? Que leis, doutora, protegem as gestantes com seus direitos? Existem algumas leis próprias para isso, né? Existe sim, padre. Tudo começou em 1943, através da Lei da Consolidação das Leis do Trabalho, que garantiu em seu artigo 392 o direito à licença maternidade das gestantes. Sim. E logo depois veio a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, em 1988. E esse direito, quando surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho, ele elenca vários direitos da gestante, como a licença maternidade, o direito de amamentação durante um certo período ao retorno do contrato de trabalho, garante também o auxílio maternidade, garante a estabilidade de emprego. Então isso é de suma importância, que as gestantes tenham esse conhecimento, né? E esse conhecimento pode vir através da legislação, da lei, da consolidação das leis de trabalho, bem como pelo próprio sindicato da categoria de cada empregada. Então, por exemplo, uma moça, uma mulher que está agora gestante, ficou sabendo que ela está gravidinha, ela quer ter acesso aos seus direitos, ela quer ler, então ela, por exemplo, ela pode usar a internet, e na internet ela pode acessar, né? Algumas coisas, né? Algumas coisas. Que a internet, quando você digita lá qualquer informação, vem tudo, vem o mundo inteiro. Vem tudo, mas a real mesmo. O que ela tem de direito para receber é o que está elencado no sindicato da sua categoria, através da Convenção Coletiva de Trabalho. Lá vai estar discriminado, né? Por exemplo, a legislação garante o afastamento de 120 dias. Ou seja, após o nascimento da criança, após o parto. Sim. Ela tem esse afastamento de 120 dias, podendo chegar através dessa convenção coletiva do sindicato até 180 dias. Como em alguns, por exemplo, o Sindicato das Enfermeiras garante esse direito, bem como qualquer auxílio maternidade. O sindicato também pode propor auxílio bolsa, auxílio leite, cesta básica. Então, após o nascimento da criança, o que tiver de direito na convenção coletiva, o patrão ele é obrigado a cumprir. Daqui a pouquinho a gente vou até perguntar depois para a senhora, doutora. Falo senhora pelo caso porque ela é doutora, é jovem mulher ainda. Essa convenção, ela, na sua opinião, ela deve já ser revista para dar novas modalidades que a mulher deveria ter maiores direitos, porque, veja, isso são leis e normas de 1943. Isso significa que nós estamos falando de 80 anos atrás. Né? Nós estamos em 2023, onde houve já tantas evoluções, a mulher está se redescobrindo muito, cada vez mais. Na sua opinião, precisa ser revista e atualizado muita coisa, não é? Sim, com certeza. É bom ficar sempre atento aos seus direitos, né? Perfeito. Olha, nós vamos acompanhar um VT que fala dos direitos trabalhistas das nossas lindíssimas gestantes. Dá uma olhada aí.
As leis trabalhistas mudaram bastante nos últimos anos, inclusive na forma como as empresas devem tratar suas gestantes. Vamos conhecer seus direitos? O primeiro é a estabilidade provisória. Assim que a mulher descobre que está grávida, não pode ser demitida, apenas por justa causa. Após o nascimento do bebê, a estabilidade se estende por mais 5 meses. O segundo é a mudança de função. Alguns trabalhos envolvem riscos às grávidas, como carregar pesos ou ficar de pé por muito tempo. Por isso, neste período, as gestantes podem mudar de função ou de setor, caso apresentem um pedido médico provando a necessidade da mudança. O terceiro são as dispensas médicas. A contratação CLT garante os direitos da mulher grávida de se ausentar para realizar consultas e exames, no mínimo 6 vezes durante a gravidez. O quarto é a licença maternidade, que garante a estabilidade da gestante a partir de 1 mês antes do parto e até no mínimo 4 meses após o nascimento do bebê. O quinto é a ampliação de repouso, que permite que a mãe possa pedir mais 15 dias de atestado depois da licença maternidade. Por fim, o último são os intervalos da amamentação, que autoriza a mãe a ter 2 descansos de meia hora cada para que ela amamente seu bebê após o retorno ao trabalho. Atente-se aos seus direitos. Doutora Adriana, hoje nós estamos vivendo pós-pandemia, esse tempo que muitas pessoas hoje estão atuando em casa. Tem pessoas que estão ligadas à empresa, mas muitas pessoas trabalham um período em casa, outro período lá. Isso seria já uma das, vamos dizer assim, novidades, que isso poderia ter alguma modificação nessas diretrizes que é antiga e já deveria ser inclusa, isso também, não é? E outra coisa, doutora, uma empresa que, todas as empresas que contratam uma mulher que fica gestante, elas têm todas o dever de usar essas regras aí. E caso falte uma dessas regras, a empresa ela pode ser totalmente complicada no poder público aí, não é? Perfeitamente. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a pessoa que está após pandemia, porque mudou muito, né, padre? Então, muita gente realmente trabalha em casa. Essa pessoa que trabalha em casa, sem vínculo empregatício, ela pode contribuir pelo INSS de forma individual. E nesses casos, para ter direito ao auxílio maternidade, ela tem que ter no mínimo 10 meses de contribuição. Além do mais, ela teria todo o direito aí de afastamento, o auxílio maternidade, todos os direitos previstos. Sim. Nesse caso, quem paga é a própria Previdência Social. Se porventura o trabalhador estiver vinculado a uma empresa, mesmo que trabalhando de forma home office, realmente a empresa ela é obrigada a cumprir todos os direitos elencados, mesmo trabalhando em casa, a empresa é obrigada a manter todos os direitos elencados na Consolidação das Leis do Trabalho, bem como os outros direitos incluídos na Convenção Coletiva. Sim. E também, padre, é uma pergunta muito interessante, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que o funcionário comunica o empregador, olha, estou grávida, né? Aquele papo nos corredores, estou grávida, e aí comunica através de um laudo médico. A empresa ela tem por direito manter aquele funcionário nos quadros durante o período da gestação, bem como após o nascimento da criança de 4 até 6 meses. E o interessante, padre, é que ela também pode incluir as férias. Se porventura tiver algumas férias vencidas, esse período de férias também pode emendar aí com o auxílio maternidade. Interessante, né? E além do mais, se porventura alguma empresa, como o senhor falou, né, demitir ou descumprir com um contrato de trabalho dessa pessoa que está registrada, aí sim, padre, infelizmente ela vai ter que procurar a Justiça do Trabalho, um advogado especialista em direito do trabalho para exigir isso judicialmente, através de uma reclamação trabalhista. E o que ela precisa ter em mãos? A carteira de trabalho, para poder provar o vínculo empregatício com aquela empresa, bem como o laudo ou exame demonstrando
a gravidez, para ela poder exigir o período de estabilidade, bem como o período após o parto. Excelente advogada, hein? Olha, eu queria ter uma advogada assim perto de mim para falar de outros assuntos também. Muito bem, gente. Então, doutora, agora, olha cá, eu penso assim, né? Eu não sei, claro que a senhora como advogada, e a senhora trata muito desse assunto. Por exemplo, o tempo que a gestante, ela precisa, ela é afastada até ter o bebezinho dela, bebezinha, né? Esses 120 dias, né? Podemos dizer assim, não é pouco demais, doutora? Não deveria se estender, porque, poxa vida, nós estamos falando de um ser humano que está vindo e isso mexe com toda a psicologia humana, a presença materna da mãe, 24 horas com aquela atenção com a criança. Eu penso que o pouco que a mãe, ainda em tempo de amamentação, penso eu, a criança está em tempo de ser amamentada, ela não foi, vou usar um termo bem popular, não foi desmamadinha ainda, não é? Então, o que acontece? Isso mexe muito com o psicológico daquela criança, para o futuro dela, né? E a própria mãe também, porque a mãe, ela sente falta do filho e o filho sente falta da mãe. Será que, de repente, dentro desses novos planos, isso não teria que ser batalhado para a mulher ter mais? Eu sei que as empresas vão ficar endoidecidas de ouvir isso, mas que importa? O importante é o ser humano, tá? E todo mundo é ser humano. Eu acho que todo mundo, quando pisa no calo de alguém, todo mundo fala, opa, agora mexeu comigo, não é? A senhora não acha também que é muito pouco tempo, 120 dias para uma gestante? É pouco sim, padre, eu concordo. Infelizmente, só 4 meses. É complicado para a mãe deixar essa criança depois numa creche ou com qualquer outra pessoa de sua confiança. Um neném muito prematuro ainda, né? E por muitas vezes as mães, o que elas fazem? Elas incluem essas férias após o período de 4 meses e, vendo a situação da criança, elas acabam pedindo demissão do contrato de trabalho para poder se dedicar. Muitas mulheres ainda fazem isso porque falta esse tempo. Porque a mãe que tem uma cabeça bem dirigida, claro, tem umas que não podem deixar de trabalhar. Mas a mulher quer falar, pera aí um pouquinho, eu vou abrir mão, tá, desse meu salário que eu preciso, mas o meu filho está acima do meu trabalho, está acima disso. Ela se espreme todinha para ficar com a criança. Agora, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, padre, é que quando a criança necessita do auxílio e a presença da mãe por algum problema, ou de saúde, ou porque não está conseguindo amamentar, enfim, basta pegar um laudo médico e aí continuar a mãe recebendo aí o auxílio por mais um período de tempo, né? Mas desde que é acompanhada por um médico de confiança e que ateste esse laudo para que ela possa apresentar no INSS e requerer um auxílio por um pouco mais tempo. Mas por muitas vezes as mães, infelizmente, acabam pedindo demissão desse contrato de trabalho. Isso é muito triste, né? Mas agora, doutora Adriana, nós temos um VT aqui que tem uma pergunta. Vamos ver aí, ó. Dá uma olhadinha. Fui demitida do emprego 2 semanas depois que voltei da licença maternidade. Isso vai contra a lei? A doutora já falou. Doutora, agora é contigo aí. Vai sim, ela pode exigir o direito em juízo de estar recebendo esse salário em casa. Por quê, padre? Após o nascimento da criança, a lei garante a estabilidade de 5 meses. Ou seja, ela não pode ser demitida durante esse período. Após esses 5 meses, ela retornando para o contrato de trabalho, infelizmente, e sem esses laudos médicos ou qualquer complicação que garanta um período maior, infelizmente a empresa pode demitir do contrato de trabalho. Mas nesse período de 5 meses, ou qualquer ressalva de convenção coletiva que garante 180 dias, né? Ou 180 dias, que são 6 meses, de 4 até 6 meses, a empresa não pode demitir. Se ela demitir, cabe indenização do salário, mesmo em casa, bem como um dano moral. Pela dispensa indevida do empregador, né? Perfeito. Olha só, tá vendo, gente, como complica a vida da empresa? Então, olha só, vamos ficar atentos tudo a isso. Nós temos mais um VT aqui também, doutora, que fala sobre os direitos das grávidas no transporte público e filas. Dá uma olhada aí. Quando
Quando estamos em transportes públicos e até mesmo em filas, muito se fala de dar preferência, como por exemplo os idosos. Neste grupo preferencial estão as gestantes. Mas por quê? Acontece que o corpo das mulheres grávidas sofre com mudanças que podem afetá-las. É o caso do equilíbrio, que é afetado pelo aumento de peso e pela distribuição do mesmo. Além do equilíbrio, há também as dores nas costas, que crescem na gravidez e também são afetadas pelo peso, machucando a lombar. Há também o risco de traumas, principalmente por conta do horário de pico, onde os transportes estão cheios, e logo os passageiros podem ficar empurrando a grávida, mesmo que sem intenção. Nesse período, as mulheres sofrem com a hipoglicemia e a pressão baixa, podendo causar tonturas e até desmaios, junto também de fatores emocionais e circulação alterada. Ao ver uma grávida em transportes públicos ou filas, lembre-se sempre de dar preferência. Antes que alguém fale alguma coisa, por exemplo, ela tá grávida, ela tem que ficar em casa quietinha, calada e amarrada. Pelo amor de Deus, quem fala isso aí é uma estupidez humana, né? Para não falar outra coisa. Não, gente, ela não é doente. A pessoa, quando ela está gravidinha, mamãe, ela está gestando uma outra vida ali. Ela tem que ter uma vida normal, ela trabalha, ela não está doente, ela raciocina, ela tem as mesmas potencialidades. Porém, os nutrientes dessa mulher estão sendo distribuídos por uma outra vidinha que está ali dentro, tá? E essa vida pode ser da sua esposa, pode ser da sua irmã, pode ser de uma pessoa que você conhece, seja lá quem for. Doutora, realmente esses cuidados no mundo público também, as gestantes elas merecem todo o cuidado, não é? Merece, padre, todo o respeito. Inclusive, além disso, né, de ter acesso à fila com uma certa rapidez, os assentos estarem demarcados para as gestantes, filas, né, quando você vai numa agência bancária, ela tem que ter prioridade. E isso, padre, é muito importante, porque a gente tem que pensar que a mãe está gerando uma criança e nada pode comprometer essa geração. Então, aquelas pessoas também que, inclusive, que trabalham com esforços repetitivos, elas devem ser desviadas da sua função para que não gere nenhum problema durante a gestação. E essas empresas que descumprirem com qualquer regra, ou de assento preferencial, ou de fila, elas podem ser indenizadas. A mãe, né, pode fazer um boletim de ocorrência nessas empresas, seja ela pública ou privada, por essa falta de respeito, porque é um direito da gestante. E já que é um direito, ela pode exigir. E a partir do momento que ela faz um boletim de ocorrência ou grava um vídeo, pega a testemunha, ela pode exigir um dano moral por falta desse respeito aí do direito da gestante. Doutora, a senhora percebe pela sua profissão e pelos tempos atuais, pela grande informação que a gente está tendo, que, claro, que talvez esses direitos que a mulher sempre teve, hoje é mais respeitado, porque hoje a gente está vendo critérios muito mais rígidos. Então, hoje, uma pessoa, antes de ignorar as necessidades de uma gestante, ele pensa 3 vezes porque tem medo, porque ele sabe que a justiça vai ser pesada em cima dele, não é? Então, as mulheres hoje pode-se dizer que elas estão se sentindo um pouquinho mais honradas com isso. Exatamente, padre. Antigamente, os partos aconteciam em casa. Sim. E aí essas pessoas, infelizmente, não tinham tantos direitos, né? Através das parteiras. E aí, em 1943, quando surgiram os direitos das gestantes, né, seja ela pela área trabalhista, como também nos hospitais, a partir do momento que a mãe entra para ter o parto, ela tem que ter também todos os cuidados médicos, como também o médico explicar o direito do parto, né? Qual o melhor parto. Então, tudo isso até o nascimento da criança. Então, desde a gestação até o nascimento da criança. Então, hoje, o direito da gestante está muito mais elencado aí em todos os códigos. A Justiça do Trabalho vem veemente condenando as empresas que desrespeitam esses direitos. Porque, padre, uma das coisas que acontece muito comum em algumas empresas, né, privadas, a partir do momento que a gestante fala, estou grávida, um mês depois ela está sendo demitida.
Então aí ela perde, o patrão pensa, eu vou demitir antes que fique grávida, ou estou suspeitando de tal gravidez, vou demitir, mas isso pouco importa. Se ela já apresentou um laudo ou qualquer documento antecipado, dessa gestação... Certamente ela vai conseguir provar. Ela vai conseguir provar e garantir assim, você está me demitindo agora? Só que eu já estava grávida. Já estava grávida, eu tenho aqui já com laudo aqui pelo médico. Exatamente, isso acontece muito, porque a empresa demite, mas ela já estava grávida 3 semanas atrás. Certo. Né? Então é muito importante que você tenha um acompanhamento médico para poder garantir todo esse período de estabilidade. Porque o período de estabilidade é da gestação de 9 meses, né? Uma gestação comum, bem como após o nascimento da criança. Tá vendo, gente? Por isso que agora você está entendendo por que as mulheres antigamente não eram tão muito requisitadas nas empresas, né? Espertos, os donos das empresas. Espertos até o parágrafo 2, porque a doutora aqui está explicando direitinho. E aí de explicar, também depois descobriram que a mulher é uma potência 100 vezes mais do que o homem. Agora a gente tem, né? Aí pronto, não tem jeito de segurar a mulherada. Ó, você sabe quais são os direitos da gestante na hora do parto? Na hora do parto não, né? Dá uma olhadinha aí. A Lei Federal 11.108 de 2005, conhecida como Lei do Acompanhante, garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, seja da rede própria ou conveniada. A lei é válida tanto para parto normal quanto para cesariana, e a presença do acompanhante não pode ser impedida pelo hospital, médicos, enfermeiros ou qualquer outro membro da equipe de saúde. O acompanhante é de escolha da gestante e pode ser o marido, a mãe, uma amiga ou amigo ou qualquer pessoa de confiança, sem a necessidade de haver parentesco. Em alguns locais do país, também existem leis específicas que asseguram a presença de doulas, assistentes de parto, durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, para assegurar suporte físico e emocional às parturientes. É o caso, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, com a Lei 9.135 de 2020. Saiba mais agora. Aí, doutora, uma pergunta aí, talvez pareça ser óbvia, mas não. Esses direitos na hora do parto, isso independe da mulher estar trabalhando ou pagando o seu INSS, ou uma mulher que simplesmente engravidou. Como é que ficou essa... Exatamente, padre, independente. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Aí já não é visto se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela paga o INSS ou não. É claro que se ela tiver um plano de saúde, ela vai pela rede conveniada, né, nos hospitais. Se ela não tiver um plano de saúde, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem por obrigação de receber essa mãe, seja em período de parto ou através dos exames, esse acompanhamento médico até a gestação, bem como ter esse acompanhamento. Então, assim, independente de qualquer coisa, o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem por obrigação de cumprir todas as regras da gestante. Seja ele em qualquer lugar, né, a nível nacional, tem que ter um acompanhante, a mãe ou o seu acompanhante tem que saber qual o melhor parto. Os médicos têm por obrigação de conduzir a mãe para que não haja nenhum problema físico, tanto para a mãe quanto para a criança, no momento da gestação, né, no momento do parto. Então é muito importante que as pessoas realmente fiquem atentas aos direitos, inclusive nessa hora. Doutora, hoje nós estamos falando exatamente dos direitos da mulher, da gestante, né? Mas a gestante, principalmente, a gente fala isso de tempos atrás, a mulher estava muito ligada ao seu esposo, ao pai da criança. Nós não podemos esquecer que aquela criança não é só da mãe, ela é do pai também. Esses direitos, em algum momento, eles também estão ligados ou interligando o seu parceiro, no caso, o pai da criança? Está sim, inclusive a lei, a consolidação das leis do trabalho, também traz no artigo 392 o direito do pai. Ou seja, além da mãe ter esse benefício após a gestação, que é essa estabilidade, o pai também pode se afastar por 5 dias. Em regra, por 5 dias após... Você queria tirar 40 dias, ô Barbá? 40 dias você?
Tirou 5. Tirou 5, mas... Se aquieta aí, cara. Mas olha só, interessante. Há convenções coletivas, o sindicato da categoria que a pessoa realmente exerce a sua função, que pode se estender por 15 dias. Que legal. A ausência do pai. E isso é importante, porque o padre também o pai tem que auxiliar. Sim. Principalmente se a mãe tiver uma gestação mais complicada. Uma depressãozinha pós-parto. Uma depressão pós-parto. Então, o pai tem que estar lá do lado. Do lado dela, né? Para pegar a criança, para a mãe Isso. poder amamentar, principalmente quem faz cesárea, né? Que aí dizem que é bem complicado, eu ainda não sou mãe, pai, padre, mas assim, é bem complicada essa situação. Então, o pai tem que estar ao lado da mãe. Eu conheci vários casos, muito próximo a mim, que a mãe não sabia dar banho na criança, tinha medo. Então, o pai tinha que sair do trabalho para dar banho no filho, certo? Depois ele volta para o trabalho. Essas leis deveriam ser revistas, porque o homem também precisa ter também bons direitos aí, porque tem muita mulher aí que tem medo de dar banho na criança. Doutora, a senhora é maravilhosa. Nossa, Nosso tempo acabou. Ah, que pena! Tá ficando gostoso? Pois é. Quando tá ficando melhor, aí fala, parou. Aí acaba. Mas esse é bom pra gente deixar com aquele gostinho de quero mais, pra senhora voltar aqui. Com Doutora certeza. Adriana, advogada maravilhosa. Olha, entre em contato aí, tá bom? No contato dela aí pra você contratar essa super advogada. Você vai ver se a sua vida não vai se endireitar. Doutora, Obrigada, obrigado, eu que querida. agradeço. Deus abençoe, viu? Prazer imenso estar Muito aqui. bom. Doutora Adriana, hein? Que maravilha. Ó, e a gente encerra o nosso programa aqui, dizendo um final de semana abençoado. Vai na missa, te espero hoje, no final de semana, domingo, às 10 horas da manhã. Tchau. Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.